Boa noite a todos, bem-vindos ao Boa noite, nosso doutor. Pod Doctor, uma parceria do Maxi Doctor, Pod Doctor com a Faculdade Simpen, do nosso ecossistema da dor. Hoje nós estamos recebendo o nosso diretor, o Carlos Marinho, e Luciano Santana, ambos diretores da Maxi Doctor, e também a Patrícia Fonseca e o Paulo Renato, para falar a respeito de gestão de clínicas. E o tema hoje é um tema que nós temos um convidado super especial falando do seu case de sucesso, que é o professor Paulo Costa, da Bahia, um ortopedista de grande sucesso, de renome internacional, que eu vou apresentar a seguir. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é a pergunta do milhão, que é como aumentar o faturamento da sua clínica. E se a gente tivesse essa resposta de uma forma muito simples, todos estaremos milionários e a gente nem estaria aqui fazendo o nosso videocast, né? Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho, vou dar a palavra então para começar. Carlos, fala um pouquinho sobre esse tema para a gente. Como é que a gente aumenta o faturamento da nossa clínica? Carlos Marinho é o diretor-presidente da Maxi Doctor e é o idealizador desse projeto do Pod Doctor. Obrigado pelo convite, doutor Paulo Renato. Obrigado a você que está nos escutando. Patrícia, doutor Fábio, Luciano. O tema, quando a gente fala aumentar faturamento, né, não existe muitas fórmulas mágicas para isso, né? O trabalho é a primeira coisa que a gente tem que falar. Analisar a sua empresa, analisar o seu público-alvo, ter um projeto de marketing bem estruturado, processos, uma equipe motivada e enganjada também em atingir esses objetivos que foram estipulados pela equipe comercial. E a gente fala sempre um pouquinho também da parte tributária, né? Porque às vezes você fala em aumentar faturamento, mas não fala em aumentar lucro. Você aumenta o faturamento, mas o seu resultado continua sendo o mesmo. Trabalha muito mais para ganhar a mesma coisa. A gente às vezes vê alguns médicos, doutor Paulo, que ele fica repensando até o crescimento. Assim, Carlos, pô, meu faturamento aumentou, tudo aumentou, mas meu custo aumentou junto, minha tributação aumentou junto, meu tempo, eu não tenho mais tempo para minha vida, para nada disso, porque o meu lucro continua o mesmo, e às vezes até um lucro menor do que ele tinha antes com uma empresa mais enxuta. Então, assim, né, quando a gente pega as suas palavras e a gente aperta como se fosse um esmagador de suco, Patrícia, o binômio, então, é gastar menos e ganhar mais? É isso? Tem que aumentar o faturamento gastando menos. É isso que o Carlos quer dizer? Essa frase eu amo, você sabe disso, né? Quero agradecer primeiro, antes de eu responder, quero agradecer ao Pod Doctor pelo convite. Essa estrutura é incrível, é uma estrutura de sucesso. Muito obrigada. Eu agradecer o Simpen, a presença do Dr. Fábio Costa, do Dr. Paulo. Muito obrigada pelo convite. É uma honra mesmo estar aqui. Lembrando o pessoal que está assistindo, não deixem de entrar no grupo da Jornada da Dor Articular, que de hoje para frente aí vão ter conteúdos incríveis, importantes para você que é médico e que precisa saber de gestão, de marketing, de aumentar o faturamento da sua clínica de uma forma geral. Eu acho que sim, eu acho que esse binômio é um binômio importante, gastar menos e lucrar mais. Só que assim, é importante a gente saber quais são as ações que estão envolvidas para que a gente consiga esse resultado, de gastar menos e lucrar mais. Aí, como o Carlos falou, vou repetir aqui o que o Carlos falou, a gente precisa olhar muito para os processos. Sim, né? A gente precisa olhar para o processo de pessoas, para o administrativo, para o financeiro, para o jurídico, para o regulatório, para o contábil. Se a gente, quando está na gestão, se a gente decidir, se a gente definir que a gente vai cortar custo, isso é velho, né? Essa frase é velha. Claro. Custo é igual unha, sempre tem alguma coisa para cortar. Exatamente. A gente vai conseguir cortar. Mas eu acho que a gente precisa pensar, como você bem falou, em aumentar a lucratividade. Olhar para os números. Olhar exatamente qual é a margem de lucratividade que cada coisa que você está fazendo dentro da sua clínica está
te retornando. Às vezes você tem um tipo de tratamento, um tipo de serviço que você presta na sua clínica, que ele não tem um valor agregado muito alto, mas ele tem uma margem de lucratividade. Você consegue ter um markup com ele muito bom e ele consegue te dar uma lucratividade boa. Então é muito importante diminuir, sim, as despesas, é muito importante olhar para isso, mas olhar individualmente taxa de crescimento de cada tratamento, de cada serviço que você presta na sua clínica é fundamental. Olhar os números ali, ó, mês a mês. Olhar os números do mês que passou, você não tem como mudar, porque ele já passou. Mas ele tem como servir de referência para o que você vai fazer no mês seguinte. Por isso é tão importante. Nessa análise da Patrícia, eu fico imaginando assim, o Carlos, como vai dar uma assessoria financeira e contábil, ele vai procurar onde estão as gorduras, né? Toda a área tributável onde a gente vai poder economizar. Então, ele vai pensar na economia, gastar menos. Já um diretor de marketing, no caso, o Luciano Santana, ele vai pensar como é que eu vou vender mais, né? E como é que a gente faz para vender mais? Como é que a gente, além de cortar custo, melhorando a qualidade da nossa tributação, melhorando a nossa compra, para melhorar a nossa margem de lucro, a Patrícia bateu bem nisso, mas como é que eu aumento a minha venda? Qual é a nossa estratégia? Bom, e se falando de ferramentas de marketing, a gente tem disponível aí várias ferramentas, né, que podem facilitar o aumento das vendas. A utilização das redes sociais é uma delas. Diferencia para a gente, Luciano. Qual é a diferença de uma estratégia de marketing de rede social? O que acontece? Você acha que o pessoal confunde? Nós da área de saúde confundimos? Confunde um pouco. É um pouco. Imagina no marketing tradicional, né? O marketing tradicional, antigamente, os maiores veículos de comunicação eram o quê? Era TV. Rádio, né? E aí, rádio. E aí a gente tinha aqueles comerciais maravilhosos, né? No intervalo do Jornal Nacional, no intervalo daqueles programas no horário nobre, onde se investia um valor altíssimo. Ali é ouro, né? Se investia um valor muito alto para você atingir um número razoável de pessoas. Hoje, com a tecnologia e com o advento das redes sociais, você investe muito menos e consegue atingir um número muito maior de pessoas, em função do advento da internet e das redes sociais e do baixo custo, né? Hoje, 99% das pessoas têm acesso à internet, principalmente pelo próprio celular. Então, a gente, na maioria das vezes, para estar prospectando um produto ou um serviço, a gente não precisa necessariamente estar dentro do escritório. Eu posso fazer isso pelo próprio celular. Então, isso ganhou muita agilidade, ganhou muita flexibilidade. A utilização dessas ferramentas de marketing, né? De criação de campanhas específicas. E em se tratando de marketing, eu posso trabalhar usando os 4 P's do marketing. Produto, preço, prazo ou promoção. Então, por exemplo, poxa, a minha estratégia é o quê? É o preço, é preço baixo, então eu posso ganhar o quê? Ganhar no volume. A minha estratégia é produto. Então, não necessariamente vai ser um produto de valor muito baixo, né? Mas, de repente, vai ter um ticket médio alto. No que diz respeito no retorno. Nós da área de saúde, a gente não é treinado para isso. Quem é que pode ajudar a gente? Qual é a forma que um médico que é treinado, um agente de saúde que é treinado para trabalhar com assistência, como é o nosso caso, a gente tem uma clínica, um consultório, mas eu tenho essa visão. Eu acho que o marketing, para mim, pode ser uma ferramenta muito importante para divulgar com qualidade o meu trabalho. Quem é que me ajuda nisso? Aí você tem a ajuda de empresas que trabalham com marketing, agências de propaganda, né? Ou escritórios específicos que tenham essa expertise. E não só o advento da utilização da rede social, mas a questão da geração de tráfego. Né? Esse tráfego ele pode estar dentro do teu site, ele pode estar dentro das suas páginas nas redes sociais, pode estar dentro do LinkedIn, que é uma rede social específica voltada para profissionais. Né? Então vai depender muito da estratégia e do público-alvo que você tem. Então, dependendo do público-alvo que você queira atingir, você vai usar o Instagram. Então eu vou aproveitar a tua deixa e vou trazer o Fábio aqui para Berlinda. Fabinho, olha só, Fabinho, pela intimidade nossa, né? Professor Fábio Costa. Fabinho, você é um expert em divulgar bem a sua marca, divulgar bem o seu trabalho.
Quando o Luciano fala a respeito de escolher o público-alvo, você escolheu o público-alvo paciente, você escolheu o público-alvo agentes de saúde, outros médicos. Como é que você faz a gestão? Como você idealizou a sua estratégia de marketing para demonstrar, mostrar e divulgar a qualidade do seu trabalho? Beleza. Boa noite. Obrigado, Paulinho. Sempre um prazer estar com você. A primeira coisa, eu acho que você precisa entender quem você é. Por quê? Por mais que eu quisesse pegar o modelo de negócio do Paulo André e copiar aqui em Salvador, não existe essa. Eu posso até usar de algumas ideias do que foi utilizado, mas eu preciso individualizar. Você perguntou agora, Carlos, sobre se você não sabe o seu contrato o que fazer. Eu tenho um pensamento de que se eu não sei, eu preciso aprender alguma coisa, porque eu posso e necessito ter o apoio de quem vai me ajudar, mas eu preciso aprender. Eu não acredito em terceirizar completamente a gestão de marketing. Por quê? Porque o negócio é meu, sou eu que estou vendendo esta saúde. Eu preciso entender, eu preciso levar para essa equipe, olha, o que eu quero comunicar é isso. Eu preciso dar a minha cara a este negócio. Então, é fundamental que o médico pare e dedique tempo. Eu tenho que ter tempo para fazer gestão da minha clínica. E eu começo sempre perguntando, quando eu vou conversar com algum colega que me pede orientação disso, eu falo assim, cara, na sua casa, como é o seu controle financeiro? Você tem uma tabela de tudo aquilo que você gasta em sua casa. Nessa tabela, você coloca os R$20 ou R$30 que você deu para aquele rapaz para lavar o seu carro no sábado de manhã. Está nessa tabela sua. Você controla todos os gastos que você faz na sua casa. Cara, se você não faz na sua casa, você não vai fazer bem feito na sua vida. Você tem que controlar tudo que você faz. Você tem que saber tudo que você gasta, porque é esse controle, este acesso à informação, que vai dar ferramenta para qualquer que seja a empresa que entre no seu negócio para poder fazer a gestão. Mas se ela não tem a informação, a ferramenta de informação, de saber quem é você, quanto você gasta, aonde está o gargalo, ela não consegue lhe ajudar. Então, eu acho que um trabalho precisa ser feito pelo médico, ele precisa aprender que é importante controlar tudo isso, desde a sua vida pessoal, na sua clínica. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E entender isso daí, para fazer gestão. Está dizendo é métrica, né? Métrica. Como é que você é especialista em gestão de clínica? Como é que você pensa em organizar essa métrica? Como é que é o seu modelo que você implantou na clínica que permitiu a otimização de resultado? Como é que é a métrica do Melhor alternativa para métrica é a gente ter um sistema operacional. Sem sistema operacional, você consegue fazer métrica com planilha, com Google Drive, com planilha, com Excel? Consegue. Então, eu imagino que nós tem aqui um público assistindo a gente de quem tem um consultório, de quem tem uma clínica que já está estabelecida como uma empresa e que consegue gerar essas métricas de uma forma mais profissional. Mas mesmo que você tenha um consultório, você está começando agora, você pode usar uma planilha de Excel, ela atende muito bem, você consegue fazer dashboard, você consegue acompanhar. O importante, o que o Fábio Costa falou é fundamental. Tem que relacionar e você tem que conhecer o seu gasto. Você tem que conhecer o que você gasta, você tem que conhecer o que você compra, você tem que conhecer, você tem que saber. Mesmo que você esteja numa posição estratégica,
é importante você olhar os números através de uma reunião mensal, de uma reunião semanal, e você ter ali uma visão 360 de tudo que você gasta. Então, as métricas, elas são igual a estrela de Davi, que guiou os 3 reis magos até a manjedoura. A métrica é isso. É um o que vai te jargão que a levar, gente usa, sabe? né? Um jargão muito que a gente usa na área da gestão, o que não é medido não é gerenciado. Não, o que não é medido não é Se eu gerenciado. não tenho resultado de medição que diga para mim o desempenho do meu processo, eu não tenho base para tomada de decisão e muito provavelmente vou estar tomando uma decisão equivocada. E isso pode me levar a algum prejuízo lá na frente. Né? Carlos, na nossa plateia, a gente tem desde pessoal que está começando seu consultório, uma pessoa física, até uma pessoa que já tem uma empresa grande, tem vários médicos trabalhando. Vamos pegar o caso de uma pessoa que está começando, que é um médico que tem um consultório, tem só consulta, tem pouco procedimento. Essa pessoa, na pessoa física, você me dá uma estratégia contábil que possa ajudar ele no crescimento, no controle dos processos, na melhora da qualidade contábil dele, que ele consiga diminuir a perda? Claro. Existe uma tributação na física que a gente chama de livro caixa. Tem uma lei que determina isso. Não é só para o médico, todo profissional liberal da área de saúde, assim como outras profissões também podem utilizar, né? A gente até brinca chamando de lucro real da pessoa física, né? Por que isso? Porque você paga tributo com base no resultado. Então, esse médico que está iniciando o seu consultório, não é uma empresa, ainda é uma pessoa física, ele tirou lá seu alvará, sua vigilância sanitária, seu CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, ele pode utilizar todas as despesas do seu consultório, como aluguel, condomínio, energia elétrica, conta de telefone, e se ele tiver funcionário admitido também pode. Na questão do funcionário, é muito importante observar que existe uma tributação que pode variar de acordo com o município. Por exemplo, no município do Rio de Janeiro, um médico ou um profissional da área de saúde, dentista também poderia, você pode contratar até 3 profissionais para trabalhar para você no consultório, que o seu ISS, que é o tributo municipal, ele é fixo e trimestral. A partir do momento que você admite o 4º funcionário ou 5º, esse ISS deixa de ser o fixo e passa a ser o movimento econômico. Você vai tributar como se fosse um tabelião de cartório, 5% do seu faturamento. É claro que é difícil a prefeitura identificar isso. Tem outras prefeituras no estado do Rio, por exemplo, Rio das Ostras, Cabo Frio, e o número de funcionários é até menor. Rio das Ostras são só 2. Por exemplo, o município de São Paulo, lá não tem limite. Então você pode ter um número maior de funcionários admitidos na pessoa física. Isso se você fizer somente o livro caixa. Aí você imagina, o médico deduz ali todas essas despesas operacionais. Se ele utilizar algum equipamento médico, ele pode deduzir a manutenção do equipamento no livro caixa, assim como viagens para congresso, passagem de avião, hotelaria, todas as despesas para ele participar do congresso, medicamento, descartáveis. Então tem um número muito grande de despesas que ele pode utilizar. E isso serve para o médico que tem convênio também na pessoa física. Por exemplo, aquele médico que é credenciado à Unimed, cooperativa, que ele tem o Bradesco Saúde, Porto Seguro Saúde, Sul América Saúde, ele também pode deduzir desses rendimentos em seu nome todas essas despesas mensalmente. Aí ele vai apurar o chamado Carnê-Leão, que é o imposto de renda do Carnê-Leão, que depois de finalizar o ano, na época da declaração do imposto de renda, esses números serão exportados para a declaração de imposto de renda. Você imagina, na pessoa física, se ele tem lá uma despesa de R$10.000 para funcionar por mês, ele tem uma economia de R$2.750 de imposto de renda, tirando os recibos como pessoa física. Você vê, o Carlos, quando você fala assim com tanta eloquência sobre assuntos que para a gente é tão difícil, nós da área de saúde que não somos treinados para isso. Até quando me perguntam qual é a maior dificuldade que eu já tive frente à minha clínica, é a gestão, não é a área médica. É a gestão. A gestão é a pedra no sapato para mim. Então, eu imagino que quando a gente traz um videocast como esse para trazer para dentro do Ortodor, para trazer para dentro do Simpen, vem da demanda dos nossos alunos. Eles dizem, Paulo, vocês ensinam a gente bloqueio, radiofrequência, onda de choque, vocês ensinam proloterapia, bloqueio, etc.
mas como é que eu boto em prática? Como é que eu faço acontecer? Como é que você fez a coisa acontecer? E aí eu vou perguntar pro Fábio. Fábio, a pedra no meu sapato foi a gestão. Sempre foi a gestão e continua sendo a gestão. Qual foi a tua pedra no sapato e como é que foi a maneira que você superou a pedra no sapato? Então, Paulinho, isso daí é que eu falo, cada um tem uma história, né? A minha história, ela vem, meu pai era médico e tinha um hospital. Eu nasci dentro do hospital do meu pai. Eu faço gestão desde o dia que eu nasci. Eu aprendi, eu cresci vendo meu pai fazer isso. Então, o meu caminho de aprendizado, ele foi menos doloroso para fazer gestão do que um médico tradicional. Por quê? Porque, na verdade, eu tinha visto muitos erros do meu pai na gestão do meu hospital, do hospital da gente. Meu pai era um médico daquele old school, sabe? Que ele achava que ele tinha que fazer tudo e que não ouvia, muitas vezes, o pessoal que estava ao redor dele. Eu peguei isso daí e falei, não, eu vou me cercar de pessoas capacitadas para que, de acordo com aquilo que eu tenho como objetivo, eles me mostrem qual é o caminho mais sensato. Isso tudo que acabou de falar aí, dentro da minha clínica, eu já faço há bastante tempo. Ouvir o meu contador, ele é o meu braço direito, ele está o tempo todo comigo para poder falar assim, doutor Fábio, vamos fazer de tal jeito? Isso aqui que o senhor quer, vamos fazer assim? Eu tenho toda uma programação para que isso aconteça. Essa gestão, ela foi algo que veio natural para mim por causa dessa história. Mas, eu tinha as minhas manias. Quais eram as minhas manias? Vou te dar um exemplo simples. Chegava a Patrícia no meu consultório com uma dor, e eu colocava ela na sala e fazia uma infiltração, e ela ia embora tal. Hoje, eu falo, para eu fazer uma infiltração de graça em alguém na minha clínica, me dá um trabalho tão grande, que às vezes eu prefiro comprar o remédio na farmácia e fazer em minha casa. Porque hoje, eu tenho tantas barreiras para que isso aconteça, porque eu preciso seguir um protocolo. Então, um pouco do meu poder de vou fazer do meu jeito, eu tive que segurar, sabe? O meu ímpeto Foi porque você passou por um modelo de acreditação. Exatamente. A minha clínica hoje ela é acreditada pela ONA, sou nível 2 da ONA, né? Então a gente faz 75% das exigências da ONA. Foi um sistema, foi algo extremamente complexo, porque dá uma sensação de você perder o poder de decisão. Mas não é porque tudo é protocolar. Então, eu tenho um rito que eu tenho que passar. E respeitar esse rito, ele precisa partir primeiro do gestor máximo, de que é o dono da clínica. Porque senão você não consegue colocar esta filosofia para que todos os seus pares cumpram ela. Então, a primeira coisa foi mudar a minha forma de pensar e de encarar o negócio. Olha, isto é um negócio, ele precisa ter lucratividade, rentabilidade, e para isso eu preciso de organização. Não vai poder ser mais do jeito que eu gostava de fazer, pega aqui, faz ali e tal. Então, hoje eu tenho um padrão de coisas. Então, isso daí foi o mais difícil para mim. Foi eu aceitar os padrões. Eu mudar a minha forma de agir para estar dentro do padrão de qualidade. Patrícia, o Fábio falou, o Carlos falou a respeito da maneira com que eles fazem a gestão, e o Carlos falou do modelo mais simples de pessoa física e falou a respeito da otimização de um livro caixa, mas já é uma gestão, né? Já é uma gestão de pessoa física, é um modelo mais simples. Se esse médico tiver já essa mentalidade, ele já tem uma mentalidade empresária, mesmo sendo empresário de si mesmo. Se ele progredir para uma PJ, para ele ter outros médicos, outros profissionais que estão trabalhando com ele, ele vai progredir para uma empresa, propriamente dita. A gestão dele vai para outro patamar. Eu vou começar falando contigo o que ele precisa e depois vou passar a palavra para o Carlos para ele falar qual é a diferença na gestão, então, desse médico que tinha um livro caixa e um consultório, para esse médico agora é empresário, ele tem uma pessoa jurídica, tem uma empresa. Legal. Então, você está falando, na verdade, do modelo de gestão clínica, né? De fazer a gestão clínica. Sim. Então, falando em gestão, a gente não pode deixar de falar de processos. Então, a gente tem processo de gestão de pessoas, a gente tem os processos regulatórios. Mas, para você começar uma empresa ela é feita de pessoas. Não tem como você começar nenhum tipo de processo dentro de uma empresa se você não tiver pessoas. Se você não tiver um gerenciamento de pessoas. E tem uma coisa interessante, né? Porque a grande maioria dos empresários, quando vão falar em gestão de pessoas, falam em engajar
né, de ter uma equipe engajada, de ter uma equipe motivada. As pessoas pensam em premiação, as pessoas pensam em dar algum tipo de prêmio. E a gente esquece que as pessoas precisam, às vezes, para estar motivada, do mínimo para sobreviver. Tem um psicólogo que chama-se Maslow, que deixou uma contribuição, você já deve ter escutado falar, da pirâmide das necessidades de Maslow. Na pirâmide de Maslow, a base dela são as necessidades fisiológicas, que é comer, beber, dormir e respirar. E o empresário, ele não se lembra que o funcionário dele, às vezes, ele não está conseguindo fazer as necessidades fisiológicas dele. Então, não adianta eu querer motivar o meu funcionário com um prêmio, com uma premiação daqui a 6 meses, se eu não estou olhando para ele como um ser humano, se eu não estou olhando para as necessidades básicas dele. Então, eu só vou conseguir fazer todos os outros processos da minha empresa funcionar se eu tiver funcionário, se eu tiver uma equipe engajada e eu preciso olhar para essa equipe, eu preciso dar o mínimo para essa equipe. Como que a minha equipe está indo embora para casa? Eu me preocupo com isso, eu converso com a minha equipe. Como é que vocês estão indo embora? Vocês estão levando quanto tempo? Tem como eu melhorar? Às vezes o empresário aumenta para ele R$100 de diferença do que ele paga de transporte, mas o funcionário dele, com esses R$100 de diferença, ele chega 1 hora antes em casa, gente. Qualidade de vida. Você muda o horário qualidade de vida. Ou você muda. Ele muda o trânsito. Existe ainda muita gente. O que eu vejo lá na nossa clínica, todo mundo que chega preocupadíssimo. Não, mas olha só o horário. Eu tô indo embora mais cedo. Eu não tô nem aí para horário. A gente trabalha com resultado. Eu não quero saber se você vai chegar mais cedo. Tem uma única pessoa que a gente combina horário. É quem abre e fecha a clínica. Quem abre e fecha tem que estar lá. Não tem jeito. E mesmo assim, eu faço um rodízio. Deixa a outra pessoa embora hoje. Então, a gente precisa olhar. Primeira coisa, a gente teve uma funcionária que ela hoje, por um acaso, ela está fazendo uma cirurgia plástica que a gente proporcionou de presente para ela. Porque a gente sacou que ela tinha uma qualidade de vida ruim em função de algumas questões dela. Então, assim, a gente percebeu que o dia que a gente deu para ela de presente um envelope confirmando para ela que a cirurgia dela estava confirmada, a motivação dessa moça foi outra. Foi outra dentro da clínica. Então, os nossos processos, eles precisam, a grande habilidade da gestão é percepção de valor. A grande habilidade de um gestor, de você fazer a gestão de uma clínica, é sim você identificar qual é o principal gargalo daquele momento. Porque a hora que você tiver uma equipe motivada, trabalhando muito bem, você vai ter mais paciente, porque essa equipe vai gerar mais paciente para você, não tenha dúvida. Porque o nível de qualidade no atendimento. Quando aumentar seu paciente, você vai ter que comprar mais medicamento. Quando você começar a comprar mais medicamento, você vai ter mais conta para pagar e você vai vender mais, seu imposto vai aumentar. Então, a grande habilidade da gestão é a gente conseguir ir arrumando esses gargalos. Como é que você faz isso, Carlos? Como é que a tua empresa olha... Eu acho que o doutor Fábio quer falar alguma coisa. Está querendo falar uma coisa que a Patrícia entregar e você entrega para ela. Fábio, comenta o que a Patrícia falou, por favor. O que a que é a alma da minha clínica são os meus funcionários. Eles representam tudo aquilo que eu quero
que seja passado para o meu cliente. Todo final de ano, a gente tem uma reunião em que eu faço o balanço do ano e a gente mostra os pontos positivos, os pontos negativos do ano. E nesse último ano agora, eu perguntei aos funcionários o que vocês mais gostaram. Qual foi a conquista que a gente teve que foi mais bacana nesse ano? Paty, sabe qual foi a resposta da maioria dos meus funcionários? Foi eu ter decidido no início do ano passado que no dia do aniversário o funcionário não trabalhava. Cara, eu falei, não é possível com tanta coisa. Com, sei lá, a gente conseguiu agora tinha plano de saúde, esse ano também passou a ter plano odontológico. Nada. O que mais impactou, o que eles acharam mais legal, foi não trabalhar no dia do aniversário. Veja só, Fábio, isso hoje a minha secretária pediu. É, verdade. Mó coincidência. No meu emprego antigo, eu tinha o dia de folga no dia do meu aniversário. Mesma coisa aqui, Fábio. Isso no meu emprego? Eu falei, pode. Eu achei engraçado. Eu achei engraçado e eu autorizei, porque para ela isso é importante, né? Às vezes, a gente, como empresário, como dono do negócio, você está fazendo uma coisa que lhe custa, às vezes, muito caro, que você está tirando o sangue, fazendo, e você não ouviu o seu funcionário. Eu quero ouvir. Tem uma história muito bacana que aconteceu. Quem contou essa história, eu ouvi essa história sendo contada pelo Max Geringer, quando ele era vice-presidente da Colinos. Ele falou que estava tendo um problema porque os packs de venda da pasta de dente da Colinos saíam com 12 caixinhas. E, eventualmente, vinha uma caixinha que vinha sem a pasta de dente dentro. E ele mandava fazer uma esteira onde pesava os packs para poder saber se estava com peso exatamente, tal. E o funcionário, aí eles começam, o funcionário, você quer que não vai funcionar, tem um jeito mais simples. O funcionário colocou um ventilador na frente do pack e a caixa que estava vazia, o ventilador soprava e como ela não tinha o peso da pasta de dentro, ela saía. Eu falei, gente, é a forma de você ouvir o funcionário. Às vezes, eles estão tão próximos do problema que eles têm a solução, mas se você não dá oportunidade, você é aquele onipotente, onipresente, onde você é quem determina tudo, e o seu funcionário ficar só e ouvindo, ele não sente liberdade nem para poder contribuir. Então, esse diálogo, essa abertura, essa relação humana entre a gestão, o chefe e a sua equipe, ela é fundamental para o resultado do vídeo. É isso Carlos, aí, eu Fábio. vou voltar para a pergunta que eu te fiz, Sim. mas eu queria dar uma oportunidade para a plateia, se você me autorizar. Claro. Eu até gostaria de contribuir com o que ele falou, que a gente pratica isso aqui há mais de 5 anos. É verdade. A sua equipe é muito bacana. O quanto você pratica não só a questão da folga, né? Tem outras coisas, como plano de saúde, odontológico, seguro de vida e entre outros benefícios. Luciano, a gente tem um programa bem legal aqui para os colaboradores. Você tem mesmo. Olha aqui, 2 perguntas que eu acho que são muito para você. Uma do professor Marcelo Códia, lá de Santa Catarina. Um abração para você, Códia, obrigado pela pergunta. E da doutora Caroline Valença. O Códia diz o seguinte: tem que nichar o público? Essa é a primeira pergunta. E a pergunta da Caroline é um pouco do que o Códia está falando. Ela está perguntando assim, quais são as melhores estratégias de marketing para público idoso? Ou seja, ela já nichou e o Códia está perguntando, tem que nichar? Como é que a gente faz isso? Depende da tua estratégia, depende do produto ou serviço que você disponibiliza, depende da sua disponibilidade. Não existe uma receita de bolo pronta, né? O que existe é um diagnóstico no momento onde você está definindo a estratégia. Dá um exemplo de quando é bom nichar e quando não é conveniente nichar. Para público de clínica médica, para clínica de especialidade, ortopedia, por exemplo, clínica de dor, uma clínica de intervenção. Como é que você faria isso? Aí vamos imaginar que eu estou montando. Já tá nichado, né? Imagina que eu estou montando um business plan. Isso. E que dentro desse plano de negócios eu estou trabalhando numa cidade onde a população é muito jovem. Se a minha população é muito jovem, eu não posso nichar no idoso. Eu posso nichar na população mais jovem, né? Num adulto ou até mesmo num adolescente. Se eu trabalho num lugar onde a população já é um pouco mais idosa, eu posso sim nichar o modelo de negócio voltado para o idoso, porque apesar de não ser médico, eu entendo que a ortopedia, né, para criança tenha um enfoque completamente diferente do que é para o idoso. Certamente. Né? Até porque a criança está assustada, não sabe porque está sentindo a dor,
né? E tem todo um aparato psicológico para você fazer atendimento numa criança. Um idoso não, ele já passou por uma série de coisas, ele já tem um entendimento, né? Ele já tem a racionalidade dele ali mais aguçada. Então depende muito do que você está colocando no seu plano de negócios. E Luciano, se você me permite Claro. também uma colaboração, é importante ele saber o momento De nichar. de nichar. Por exemplo, existe um momento que você fala com o que não está consciente do seu público. Por exemplo, se você vai querer estar no momento de trazer um público grande, que a gente chama de boca de funil, você vai usar uma estratégia... Lá na hora do funil de vendas, né? Exatamente. E aí você vai buscar um público de mais amplo que vai trazer. E ali você vai começar a direcionar esse público. Ou então, se você está num momento que você já quer fazer um tipo de ação para a pessoa passar a mão no telefone e ligar para agendar uma consulta, esse já é um outro tipo de pessoa que você vai nichar. Então, como o Luciano falou, o nicho, Dr. Códia, vai depender da sua estratégia Sim. com o seu estrategista de Do marketing. que está lá no teu plano de Do que negócio. está lá no plano de negócio, como ele falou. Não, então a gente vai fazer um tráfego para trazer um paciente que eu já quero que agende. E vai passar a mão no telefone e vai ligar e vai agendar. Ou eu quero um público que vai conhecer o meu negócio. Eu quero trazer ele para conhecer, para gerar uma autoridade para o meu negócio, para a minha marca, para o que eu faço. E pro idoso? É um outro público. E pro idoso? Carolina está perguntando aqui, ó. Ela quer saber quais são as melhores estratégias de marketing para público idoso. Idoso tem uma estratégia que é muito boa. Dependendo do idoso, hoje a gente já tem bastante pessoas idosas que usam internet e tal, mas existe o público das pessoas que cuidam do idoso. Os cuidadores de idosos. Que é o neto que está olhando a internet para levar uma consulta, o avô na consulta, que é o filho, que é a filha, que é a cuidadora. Então, às vezes, para você trazer um idoso, Você tem que atingir esse tem que público. atingir esse O público. geriatra, o Muito gerontólogo, Exatamente. né? O Então, fisioterapeuta. apesar de outros que agentes de saúde, tem né? bastante já pessoas idosas que já usam a internet. Mas é uma estratégia muito boa trazer o público que está ao redor do idoso. Eu queria que o Carlos agora, finalmente, Carlos, eu vou deixar você responder. Primeiro, o que o Fábio falou a respeito de como ele incentiva a equipe? A Patrícia Sim. falou um pouquinho como é que ela incentiva a equipe. Como é que você incentiva a tua equipe? Como é que você engaja? Como é que você premia? Dá um exemplo. E depois vamos passar para aquela segunda Tá, não, etapa que eu tudo te bem. falei, Bom, nós estamos de até sair falando- da pessoa física para Tá bom, sem a problema. jurídica. Nós estamos aqui ao lado, inclusive, com o nosso diretor de marketing de processo e projeto, que é o Luciano. Ele é uma pessoa que está aqui que pode comprovar o que a gente faz, né? A gente aqui tem para todos os funcionários, primeiro, salário que é pago dentro do mês. Um benefício, muitas empresas esperam esgotar o 5º dia útil. Isso é uma missão do nosso departamento financeiro e a gente bate muito nisso aqui, que é uma meta. O colaborador tem que saber a data que ele vai receber o seu salário. Então, eles têm adiantamento salarial e tem o salário dentro do mês. Até o último dia útil. Até o do mês. último dia útil do mês. Bacana. Isso é uma coisa, é uma missão e a gente faz isso há muito tempo. E a gente, se fosse passada a data, faríamos uma reunião, uma explicação, e naquela data correta ali o funcionário sabe que ele vai poder contar com a remuneração dele. Até, eu sempre digo para os meus colaboradores, né? Eu gostaria de ser tratado como a gente trata aqui os nossos colaboradores. A gente tem sim plano de saúde, a gente tem plano odontológico, nós temos um projeto chamado Clube Certo. Clube Certo, nossos funcionários, para a nossa empresa, todos eles têm um aplicativo, uma empresa que eles acessando tem um número infinito de descontos para o É um cinema. clube de É um benefício. clube de Sim. benefícios. Tem número Inclusive, mínimo, tem número mínimo o de- feedback que de eles nos funcionários. dão é incrível, não é isso, Luciano? Tem É uma número coisa assim. mínimo? Tem que Eu- ter eu número mesmo mínimo de funcionários? Olha, isso eu teria que confirmar com a empresa que é o Clube Certo. Tem Mas ideia, para a gente Luciano? não tem. Um Nós já cara que pensamos, tem 5, 10 nós funcionários. pensamos até estender o Clube Certo para os nossos clientes, mas é uma Sim. outra Aí pegada seria aí, um né? outro projeto. Para os colaboradores dos nossos clientes também. Eu já tive redução de até 70% em compra de medicamento. É. 70% Através do do Clube valor. Certo. E o desconto é acumulativo. Vamos supor, você vai numa farmácia de rede, né? Uhum. Aí tem o preço à vista e tem o desconto da farmácia.
além do desconto da farmácia, tem o desconto do Clube Certo, que é incidido legal. em cima. Porque em muitos clubes de benefício, você Ou um ou outro. ou um ou outro, é o menor desconto. Não né? é cumulativo. Lá Não. Então, tem o preço real do medicamento, desconto da farmácia de 20% e mais 10, 15 ou 20. Muito Então, bom. que é acumulativo. Na- Eu cheguei a comprar com 70%. Na verdade, a gente entende, inclusive, que o Clube Certo ajuda o meu colaborador a gastar menos e melhorar a sua renda. Porque sobra mais para Claro. ele, né? Eles às vezes vão ao cinema contar para ele, pô, eu fui ao cinema com a minha família toda. O cara não ia ao cinema. Porque a gente sabe que cinema hoje é caro, a pipoca é caríssima. A pipoca é mais cara que a entrada do É cinema. verdade. E eles têm descontos nessa faixa de 70% para ir ao cinema com a sua família. Muito Comprar bom. pizza, aquelas coisas do dia a dia. né? Lanche. Ah, isso não é necessário. É necessário. Ele precisa ter vida social, ele precisa ir ao É um teatro, ao lazer, né? cinema. E É não um é só lazer. isso. Roupas, materiais para o lar, medicamento, eventos. É uma infinidade de desconto. Lojas de eletrodomésticos, Sim. tudo com descontos que esses profissionais Agência de não viagem. teriam acesso Agência de viagem. Sim. se não fosse através de um plano de negócio. Eu considero um plano de negócio e benefício que a gente oferece para os nossos colaboradores. Inclusive, Carlos, para quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo, vou pedir para o pessoal da nossa técnica colocar agora na nossa tela o nosso QR Code. Para quem quer continuar nos assistindo nos nossos próximos encontros da Jornada da Dor Articular, um QR Code que vai levar para as próximas plataformas. Temos encontros 2 vezes por semana, só falando nesse projeto que vai até março. Então, nós vamos ter vários encontros, vamos falar sobre gestão, vamos falar sobre medicina, vamos falar sobre reabilitação, procedimento, sobre o curso Ortodor, sobre esse universo nosso que é o ecossistema da dor dentro do sistema Simpen, em parceria com o PodDoctor com o MaxiDoc. Obrigado, Carlos. Então, você pulando para aquela parte então da gestão, que a gente estava falando, saímos do modelo de pessoa física, saímos do modelo de livro caixa, já somos uma PJ, somos uma Certo. empresa. Quais seriam as estratégias um pouco mais específicas na contabilidade que podem ajudar no crescimento de uma clínica? Você pode nos dar um exemplo? Posso dar vários, né? Mas uma coisa muito interessante é que o médico que ele é pessoa física, ele pode seguir com a pessoa física e também ter a Então pessoa ele pode jurídica. ter as duas coisas, ele pode ter sim, dois alvarás, pode, é isso? Pode. Assim como ele pode ter 2 empresas, 3 empresas, Filial, 4 né? empresas, filiais. Então ele pode ser pessoa física e jurídica ao mesmo tempo. Você claro tem, que- Fábio, você tem pessoa física e jurídica, só jurídica? Como é que é a tua prática aí na Bahia? Eu tenho 4 pessoas jurídicas. Falei, vem bem o encontro que você está dizendo. Né? Então, é mais Por ou exemplo, menos eu tenho uma por aí. pessoa jurídica que faço a parte da clínica, eu tenho uma pessoa jurídica que é a parte de reabilitação, eu tenho pessoa jurídica que eu tenho para cada setor da minha clínica, e eu tenho centros, sabe, núcleos de negócio É centro de custo, Fábio. Centro de custo. diferentes, onde te avalia cada performance de cada setor. Organizou através de uma holding, é isso? Perfeito. O que você acha disso, Carlos? Então, a gente volta a falar, todo negócio tem que ser analisado para saber se cabe aquela estrutura Dentro do modelo. e né? aquele modelo de negócio escolhido, né? Esse que o doutor Fábio está falando é um deles. Mas é claro que aquele médico que está iniciando, ele está muito preocupado com a carga tributária, é a primeira preocupação dele. Caramba, eu vou pagar mais imposto agora, mais tributo e tudo mais. Aí a gente começa a analisar soluções estratégicas para que ele possa iniciar o seu negócio. Ele manter a pessoa física, por exemplo, se ele tem convênios e cooperativas em nome dele na pessoa física, é importante que ele mantenha o livro caixa. Do contrário, se ele tirar aquela despesa dali, acabar com o livro caixa, ele vai ter uma tributação na pessoa física muito alta, porque ele vai deixar de abater aquelas despesas. Porque normalmente o médico iniciando a sua carreira, quando ele monta uma empresa, ele está sendo tributado pelo Simples Nacional, anexo 3 ou 5, ou está no lucro presumido. Dependendo da especialidade desse médico, ortopedia é uma especialidade que dentro do lucro presumido, fazendo exames e procedimentos, ele pode, através de um processo, que a gente aqui sugere que seja um processo judicial, para que ele tenha realmente a certeza de ter garantido aquele tributo menor, é chamado lucro presumido hospitalar. O que significa isso? Ele tem uma redução mínima de 5,4% na tributação mensal dele.
Posso fazer uma pergunta? Dentro dessa situação do Fábio, por exemplo, ele tem 4 pessoas jurídicas, né? Uma delas ele citou que é a reabilitação. Reabilitação não pode ter modelo hospitalar. Se for com fisioterapeutas e tudo mais, existe essa possibilidade sim. Mas aí não Mas tem tem que analisar o objeto social da empresa sim. Mas aí é mais procedimento, não é? É mais procedimento. Mas dentro da reabilitação tem que saber que tipo de atividade você vai praticar para fazer a reabilitação Então, desse só profissional. atendimento clínico, não. Consulta não entra Não para entra, esse tipo não de entra. benefício. Por Então isso que seriam muitas vezes- procedimentos mais invasivos. Isso. Muitas vezes, quando o médico tem muita consulta, a gente analisa a despesa dele para saber se é possível a gente levar aquelas consultas para dentro do livro caixa. Porque lá na empresa, dependendo da tributa, se ele tiver, por exemplo, um lucro presumido normal, acima de R$ 187.500 de faturamento no trimestre, além de pagar o tributo normal, ele vai pagar adicional do imposto de renda. Não estou nem falando do tributo municipal, né? Que aí é uma outra coisa, depende de cada município. Perfeito. Então, essa tributação pode ficar muito elevada. E quando você analisa aquela situação e vê a possibilidade de trazer a consulta ou parte dela para dentro do livro caixa, conseguindo segregar bem essas receitas, aí você pode ter uma redução de tributo muito grande, fazendo a contabilidade da pessoa física e da jurídica. Lá na jurídica, você vai analisar o objeto social também. Quais são Isso os me exames parece que- muito interessante, Carlos. Esse é um processo simples. O que a gente tem que fazer para ter esse benefício fiscal? Então, primeira coisa é analisar a documentação da empresa, né? O primeiro passo que tem que analisar é se a empresa é uma sociedade simples pura, simples limitada ou se é uma sociedade empresária limitada. Isso é para todo o Brasil é assim. Brasil inteiro, Não- porque não nós tem- estamos não falando tem- de tributação federal, né? Tributação Então, federal. Não tem diferença estadual. não, Não tem características diferentes. não tem. Essa é federal. Então você vai escolher aquele tipo de sociedade e você vai registrar naquele órgão competente a sua empresa. Se sua empresa não for uma sociedade empresária, que é o ideal que seja iniciado o processo, uma sociedade empresária, você pode fazer uma transformação. Você vai baixar aquela sociedade ou transformar uma simples pura, transformar uma sociedade limitada numa sociedade empresária limitada na junta comercial do seu estado. E aí, primeira coisa, tem que olhar o objeto social, né? Eu faço exames de imagem, eu faço radiologia, eu faço procedimentos cirúrgicos. Aí sim, você tem que discriminar muito bem esse objeto social, assim como emitir as suas notas fiscais de acordo com esses procedimentos. Né? A gente não pode fazer um procedimento e escrever na nota fiscal outro, né? Sim. Porque aí eu não estou usando de lisura com o fisco e posso ter problema ali. E com base nessas modificações legais, a documentação legal, você vai escolher lá um advogado especialista nesse segmento para que ele possa entrar com o processo. É um processo que leva em O média... processo precede Não, essa documentação precede o início do processo. do processo. E esse processo ele vai buscar, inclusive, o período Retroativo. anterior, retroativo também. Quanto tempo? Até 5 anos, 5 né, anos Carlos? passado. 5 anos. Bacana. Você fez isso, cara? Fábio? Lógico, senão não merecia estar aqui, né? Pô, se não tivesse feito, não merecia estar aqui. Né? A nossa recomendação, Isso aí, Fábio. porque como contador a gente tem que ser bem conservador, principalmente lidando com dinheiro de terceiros, né? A gente não sugere que esse processo seja feito de forma nem administrativa, nem por intuição. Eu acho que essa empresa cabe na alíquota hospitalar. Eu vou lá e coloco aquele cliente. A gente não faz isso. A gente primeiro analisa a documentação, convida uma das bancas de advogados que trabalham conosco e a gente analisa aquele documento, aí sim
vai conduzir com o cliente aquele processo judicial. E vou lhe dizer, hein, tem sido muito rápido, porque nós começamos esse processo no ano de 2006. Demorava muito, porque naquela época tinha até algumas restrições na RDC 50, uma série de dificuldades aí, e o juiz entendia que você tinha que ter internação, tinha que ter corpo de enfermagem, aquela coisa toda. E essas decisões foram se modernizando a ponto de entender, inclusive, que o serviço hospitalar, né, eu estou no meu consultório, eu posso no meu consultório não fazer uma cirurgia, mas eu estou fazendo minha cirurgia dentro de um ambiente hospitalar. Existe entendimento já que aceitam exatamente esse médico dentro dessa tributação. A gente tem vários clientes aqui assim já. Que atende. Então, a partir, já tem algum tempo que, em média, tem processos que levam 3 meses, 6 meses, 1 ano, que não tem passado disso. Tem sido muito rápido. Nesse caso, a justiça tem sido muito rápida. Mas quando a gente fala em redução da carga tributária, falando de tributo federal, hoje existe já uma discussão nos municípios que você discute a redução do ISS também. É um processo um pouquinho diferente, demora um pouquinho mais, mas é você trazer o seu ISS de 5%, de 2% ou 3% para o ISS fixo mensal. Existe uma confusão muito grande quando diz assim, a minha empresa é uniprofissional, né? Mas o que é uma empresa uniprofissional? Significa que você vai ter algum benefício fiscal? Não, não significa. Uniprofissional, no nosso entendimento, é uma empresa formada por sócios com a mesma formação profissional. Mas ela pode ser uma empresa que tem uma atividade diversa daquela formação também. E aí não teria o benefício do ISS fixo mensal. Então, 4 médicos que fazem apenas consulta numa sociedade chamada Simples Pura. Normalmente você vai conseguir aqui no município do Rio, por exemplo, enquadrar essa empresa no ISS fixo mensal. Mas tem alguns pré-requisitos para isso, que têm que ser atendidos mesmo antes de você sugerir aquela tributação. Como todos os sócios receberem prolabore, distribuição de lucro de acordo com a produtividade, não pode ter nome comercial, não pode ter filiais, etc. e tal. É claro que isso nós estamos falando quando você, contador, vai definir a tributação do cliente. Normalmente, quando a gente tem dúvida daquela tributação, a gente sempre recomenda que seja feito através da justiça. Vai dar garantia para o médico, né, daquele profissional que tem a sua empresa. Então, existe a possibilidade da empresa de saúde reduzir a sua tributação federal para 5,93% no lucro presumido e um faturamento teto de 750 mil no trimestre. Acima disso, teria adicional do imposto de renda. E existe a possibilidade de, mesmo essa empresa sendo uma sociedade empresária, de reduzir o ISS dela de 5% para o fixo mensal, que é calculado pelo número de sócios. Seria algo em torno de R$ 180 por médico por mês, não os 5% do faturamento. Então, são situações que podem trazer e melhorar a lucratividade da empresa, né? Mas é um processo, né, que a gente precisa iniciar e entender melhor aquela empresa e saber se cabe ou não para aquela instituição esse tipo de processo. Perfeito. Patrícia, a gente teve um crescimento na nossa clínica, no faturamento, de 150% no último ano. Sim. E esse crescimento no faturamento, ele se deu por 2 situações muito específicas. Uma minha pessoal, que foi a minha visão mais empresarial, um pouco menos médica, de permitir e terceirizar um pouco a gestão da clínica, te dando mais liberdade de decisão, te dando mais carta branca e acreditando mais nos seus pontos de vista. Nessa estratégia, o que você achou que foi a melhor estratégia para atrair novos pacientes, para precificar melhor? Qual foi a estratégia de marketing que você utilizou? Ou seja, quais são as ferramentas que você lançou mão, assim, em linhas gerais, tanto na contabilidade, no financeiro, no marketing, que propiciaram a realização desse resultado que foi tão expressivo? Legal. Antes de eu responder, quero lembrar o pessoal, né, sobre o grupo da Jornada da Dor Articular. Você vê esse podcast que nós estamos fazendo aqui, olha que riqueza de conteúdo, né? Dr. Fábio trazendo o conhecimento do sucesso da clínica dele, contábil. Nós estamos falando aqui de assuntos contábeis, de processos de marketing, de processos de gestão. Olha que riqueza que nós estamos trazendo aqui. Então, eu acredito que esteja sendo muito bom. Então, assim, essa é a ideia para quem está ouvindo,
da gente levar conteúdo para dentro do grupo da Jornada de Dor Articular. E respondendo, né, exatamente ao que você está falando, é fundamental. O Fábio falou isso e você também acabou de falar. A mudança de mentalidade do médico. Isso é fundamental. Esse é o primeiro slide da minha palestra, da minha aula que eu dou no curso Ortodor. O curso Ortodor, ele é um curso de vanguarda, porque além dele ensinar medicina, além dele ensinar técnicas intervencionistas, você leva marketing, você leva contabilidade, você leva isso tudo para dentro do Ortodor. Lá Advogado. É uma quebra de Advogado. paradigmas, né? O Ortodor é uma quebra de paradigma, sabia? Você falou uma frase muito legal. E quando o Dr. Fábio ali estava falando sobre a mentalidade dele, e você agora falou, óbvio, né, que eu também mudei, esse é o primeiro slide da minha aula, é a mudança de mentalidade do médico. Porque o médico, enquanto ele não entende que ele é um empresário, nada muda dentro da estrutura dele. Quando ele começa a não sei entender... que ele nasça nesse meio, como o Fábio Igual falou. o Fábio. Mas Ele você vê, mesmo... nasceu no meio médico empresarial. Mas você vê, mesmo ele nascendo no meio empresarial, ele só não era cego, mas ele virou gestor, ele virou empresário com a clínica dele. Exatamente. E foi a mudança de mentalidade. A virada de chave, né? A virada de chave é a mudança de mentalidade. Então, isso foi fundamental, né? Respondendo qual a minha principal estratégia. A estratégia melhor de todas foi você, como gestor, que você é o centro da nossa clínica. Você me dá a opção de agir, de trabalhar. Uma outra estratégia que foi muito boa para a gente, que a grande maioria das pessoas repele, foi o convênio. Porque a gente estruturou o nosso negócio com algumas opções de venda que não estão dentro do convênio. Então, a gente recebe o paciente de convênio, a gente recebe, mas a gente também tem opções dentro da nossa clínica para vender alguns tratamentos e alguns serviços para esse paciente que veio. Ele usou o convênio dele na nossa clínica, porque a gente proporciona para ele se consultar lá na nossa clínica com a operadora dele. Proporciona um acesso, o acesso para ele. Então, se ele fizer a opção de não comprar o serviço que a gente tem para vender lá, que é um serviço de muita tecnologia, muita ciência envolvida, eu não consigo vender pelo convênio, mas nós honramos esse paciente porque ele tem uma consulta muito boa. Ele tem uma consulta pelo convênio dele de 1 hora. Então, esse é o meu paciente com o meu CAC mais barato. É o paciente que vem pelo convênio. E a gente ter essas opções de tratamento, elas aumentam bastante o meu LTV. A gente tem cada vez mais pacientes que ficam dentro da nossa clínica. 1 mês, 2 meses, 3 meses. E a gente está partindo agora para um programa de clube. O paciente vai poder fazer parte de um clube da clínica. Por quê? Porque ele tem tratamentos que ele fica ali durante um tempo. Então, a gente vai proporcionar isso. Essa estratégia, ela foi muito boa. Só que cada estratégia que você desenvolve, ela tem um tempo de maturação. Sim. E ela tem um tempo de aceitação de também. aceitação. A gente precisou agora implantar uma nova estratégia, que é a estratégia de marketing. E com a estratégia de marketing, que é importante, até colaborando com uma outra pergunta que você fez, é importante para o médico, quando ele passa a virar empresário, ele entender que estratégia de marketing é uma coisa, gerenciamento de rede social é outra. Então, completamente O que é o gerenciamento de rede social que a grande maioria dos médicos acham que eles contratam marketing quando eles contratam um gestor de rede social? O gestor de rede social é a pessoa que vai publicar seu post, é a pessoa que vai escrever a sua legenda, é a pessoa que vai desenvolver o seu criativo, a sua arte, o seu vídeo, é a pessoa que vai gerir a sua rede social. A pessoa que vai pensar. Quem gera o conteúdo, né? O dono do negócio. Exatamente. A pessoa que vai pensar em como ir lá buscar o paciente que está passando ao redor da sua clínica e fazer a sua clínica aparecer como mágica no telefone dele, esse é o estrategista que está pensando em como o seu negócio vai aparecer, como o Dr. Cod já falou, para o seu cliente ideal. É o estrategista que vai definir com você quem é seu cliente ideal. E agora, ainda respondendo essa pergunta do Dr. Paulo, dentro das nossas estratégias de crescimento para a gente atingir os 150%, essa é uma nova estratégia que nós estamos agora investindo. É uma pessoa pensando estrategicamente em como trazer esse paciente para dentro da nossa clínica. Então,
é um trabalho que nós estamos tendo agora de muita lapidação, de muita elaboração. Porque quando você começa a atrair o paciente que está no seu nicho, a sua clínica começa a aparecer para ele, ou numa busca do Google, ou entre um stories e outro, ou no que não está aparecendo na rede social, o que acontece? Aí você precisa começar a ter alguém que vai receber esse paciente, que é o comercial. Então, quando você começa a estruturar uma pessoa pensando em como trazer o cliente para dentro da sua rede, essa pessoa vem, quer conhecer a sua rede. Quando chega na sua rede, ele tem uma pessoa de vendas, que é o seu comercial, que vai ter um script muito bem montado para mostrar para esse paciente o que ele vai encontrar ali dentro. Aí você começa a aumentar o seu faturamento, você começa a aumentar a sua frequência dentro da clínica. E é importante a gente lembrar uma coisa. Quando você gasta com um clique de um paciente que ele vai vir para sua clínica através de uma estratégia, e se ele chegar lá dentro e ele for muito bem atendido e ele quiser voltar, a probabilidade dele trazer alguém, que aí o custo de quem ele vai trazer já é um custo mais barato. Usa, que é bacana demais também, é a gente divulgar os depoimentos, né, dos clientes, né? Com divulgação de depoimento do paciente, por exemplo. Exatamente. Como ele chegou, como ele foi tratado, como ele foi acolhido, a questão do atendimento humanizado, né? A eficácia do tratamento, porque a gente, no caso, está falando especificamente de dor, né? Exatamente. Né? E que benefícios que isso trouxe. Então, isso é uma estratégia que a gente usa muito aqui também na empresa, né? A gente está sempre buscando divulgar os depoimentos dos clientes. É uma estratégia bem legal. Nós estamos chegando aqui na nossa primeira hora aqui do nosso vídeo aqui. Eu vou passar agora para vocês uma pergunta final, que é uma pergunta que é para a gente encerrar o nosso videocast com um grande finale. Vai ser a mesma pergunta para os 4. Né? E a pergunta é o seguinte: existem aspectos que são particulares que você acredita que são cruciais para o sucesso nesse setor? E aí, quais são, em 1 minuto, tá? 1 minuto para cada aspecto, que você acha que é crucial para o sucesso no seu empreendimento, na sua clínica? Fábio? Primeiro, conhecimento. Médico. Conhecimento médico. É fundamental. A base do que eu entrego é alta qualidade de conhecimento, para poder eu conseguir resolver a dor do meu paciente. Porque quando eu tenho conhecimento e eu entendo qual é a dor daquele meu cliente, eu resolvo o problema dele. Se eu tenho conhecimento e eu tenho um ambiente que traz saúde, quem me procura em busca de saúde, de qualidade, de alívio. Eu preciso de um ambiente que seja saudável. O meu ambiente não pode trazer nenhum tipo de adoecimento, seja um adoecimento porque a minha secretária não atendeu da forma mais educada, ou porque ele demorou demais para conseguir falar com o telefone da minha clínica, aquilo gerou estresse dele. Tudo é adoecimento. Então, eu tenho que ter alta qualidade de resolver o problema dele. O meu conhecimento, a minha equipe toda entrosada nisso daí. E o que eu acho que é fundamental, e que eu acho que é um dos maiores pecados médicos, que é um pós-venda. Eu atendi você muito bem, eu resolvi o seu problema ali, mas eu não acompanhei você e eu não criei com você um vínculo para o resto de sua vida. Toda vez que você pensar em dor e uma coisa que te incomoda, você fala, nossa, eu vou naquela clínica que me atende até hoje também. Eu tenho um relacionamento pós-venda com todos os meus pacientes. Você, Luciano, 3 aspectos que você considera particularmente cruciais para o sucesso das nossas clínicas.
Bom, vou falar dentro da minha seara aqui, que é o marketing e a gestão, tá? Tá. 3 pontos cruciais. Primeiro, é você ter um plano de negócios bem estruturado. Antes de você abrir um negócio, você fazer um estudo, análise de concorrência, definição de público-alvo, tudo isso é importante. A partir do momento que você definiu o plano de negócio, segundo, é um planejamento estratégico. Se eu não sei onde estou e eu não sei onde é que eu quero chegar, qualquer lugar serve. Isso tem que estar muito amarrado a uma linha de tempo. Como é que eu quero estar daqui a 1 ano, como eu quero estar daqui a 2 anos, como eu quero estar daqui a 3 anos, e que caminhos, que recursos eu vou utilizar para eu chegar onde eu quero e atingir esses meus objetivos e atingir as minhas metas, né? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a excelência no atendimento. Não adianta eu ter conhecimento, não adianta eu entregar um produtaço pro meu cliente, não adianta eu ter um lugar bonito, né, e aconchegante para receber o meu cliente, se ele não se sente bem atendido, né? Se ele está insatisfeito com o atendimento, se aquele atendimento não encantou, né? Não encantou o cliente. Se eu não tiver excelência no atendimento, eu tô fadado a perder o cliente no primeiro dia. Perfeito. Acho que isso passa muito pelo que o Dr. Fábio falou também, né? Essa questão de você ter equipe entrosada, alinhada, motivada, né? E com essa preocupação de atender com excelência. Eu acho que são esses 3 pontos principais na minha concepção aqui, na minha visão. Paulinho, vou fechar essa frase como eu falo para a minha equipe. Tem que ser um atendimento uau. Porque o atendimento uau é quando o paciente acaba de falar uau. Cara, uau. Carlos, 3 aspectos particulares que você acredita serem cruciais para o sucesso no nosso setor. Clínica de dor. Tá bom, uma pena que a gente vai falar só de 3, né? Porque poderiam ter muito. Mas isso é bom, cara. Sabe por quê? Porque ele vai poder fazer vários videocasts para abrir, né, para abrir assunto, né? Que a plateia aqui tá fervendo, viu? Bom, falar depois de quem já falou aqui, e assim, diminui bastante os nossos argumentos e tudo mais, as nossas opções. Mas eu vou marcar uma coisa aqui que eu até considero bem estendida, não só para o médico, que é paixão pelo que faz. Quando você tem paixão pelo que você faz, você está sempre em busca de melhoria, você quer ver o sorriso no rosto do seu paciente, você quer que ele volte, que ele faça um elogio na internet ou para as pessoas como eu fui bem atendido naquela clínica. E eu acho que essa paixão, ela também tem que estar envolvida por muita disciplina desse profissional e também da sua organização. E, enfim, organização profissional. Não adianta, o médico sozinho também não vai resolver tudo, ele pode ser um excelente médico, se você for mal atendido na recepção, uma funcionária mal cuidada, a gente já viu isso aqui, eu até já orientei alguns clientes que vêm com as meninas que estão com uma apresentação muito ruim. A tua equipe, ela tem que representar o que você é, como você quer atender o seu paciente, como você quer receber esse paciente, quer que ele volte. É claro que nós temos clientes aqui que têm, assim, equipes excelentes. Tanto é que eu vou acrescentar uma coisa aqui, doutor. Aqui na nossa empresa, nós treinamos, do ano passado para cá, né, Luciano? Mais de 700 funcionários dos clientes num curso que a gente dá gratuitamente para os nossos clientes, que é um curso de excelência no atendimento. Praticamente todas as funcionárias dos clientes passaram por esse treinamento aqui com uma média de 4 horas, mais ou menos. Todas foram certificadas. E o mais importante disso tudo, quando a gente fala em atendimento, nós atendemos elas aqui muito bem. A gente caprichou no atendimento, num coffee break especial. Elas eram especiais naquele momento. Se a gente queria ensinar alguma coisa de excelência no atendimento para elas, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era dar o exemplo. Então, elas foram muito bem recebidas e foi uma coisa incrível o feedback e o resultado. Inclusive nas clínicas, quando eu volto, a gente pesquisa o resultado disso. Não só do médico, que ele falou, cara, alguma coisa está diferente aqui. Eu falei, para suas funcionárias, elas passaram pelo treinamento lá no nosso escritório. Então, essa questão do atendimento, da paixão pelo que faz e pela disciplina, para mim é um diferencial muito grande que o médico pode imprimir no seu negócio para que realmente ele dê certo. Patrícia, 3 aspectos particulares que você acredita serem cruciais para o sucesso
do nosso setor? Legal. Para mim, o primeiro deles é venda. Empresa que não vende, morre. Você tem que ter alguma coisa para vender para o seu paciente. A clínica tem que ter opções de tratamento para vender para o paciente. O paciente, quando procura a sua clínica, ele quer encontrar algo que em todas as outras clínicas que ele foi, não tinha para vender para ele. Ele quer uma solução. Ele quer que você venda para ele. Venda. Empresa que não vende, não morre. Lembrando que a gente só vende quando a gente tem alguém para vender. Você precisa ter alguém para vender. Então, você precisa estabelecer algumas políticas, você precisa estabelecer estratégias para trazer as pessoas para conhecer o que você tem para oferecer para ela. Ou seja, a gente está falando de uma estratégia de marketing. Então, seja ela qual for, é através do convênio, é através de uma pessoa que você contrata, é através da rede social, aí você vai definir. Mas você tem que ter para quem vender. E a terceira, falando especificamente de uma clínica, a gente não pode deixar de esquecer de uma coisa que ao longo do tempo, às vezes se perde, nem sempre, que é a relação médico-paciente. Você pode fazer tudo o que a gente falou aqui. Você pode ter uma contabilidade que te dá retorno financeiro. Você pode ter uma bela clínica, com um belo atendimento, com uma bela secretária botando tapete vermelho para o teu paciente. Você pode ter tudo na sua clínica. Na hora que ele senta naquela cadeira e que ele olha no seu olho, se você não tiver uma relação médico-paciente com aquela pessoa, vai tudo por água abaixo. Tudo que você construiu, tudo que você fez. Então, você precisa ter venda na sua clínica, você precisa ter uma estratégia de marketing e uma relação médico-paciente muito boa. Porque senão, nada se resolve. Eu não tenho como terminar, eu sou repetitiva. Quem já viu minha palestra, quem já viu minha aula, quem já viu eu falar, eu falo isso e vou falar de novo porque eu não canso de falar. A relação médico-paciente, eu acho que ela precisa ser estabelecida numa frase de Carl Jung, que deixou uma grande colaboração para a psicologia, que é: domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. A gente está tendo muito marketing, a gente está tendo muitas estratégias, a gente está tendo muitas tecnologia e muita ciência. A gente precisa unir isso tudo, a verdade que a gente tem com o nosso paciente na hora que ele senta lá dentro para receber um tratamento. Para mim, essas são as 3 principais coisas e é o que a gente aplica na nossa clínica. Talvez isso também seja um motivo dos 150% do nosso crescimento dentro do ano de 2023. Eu acho que antes de dar aquele minutinho final para as considerações, é isso aí. Para as considerações finais de vocês, eu vou dar a minha contribuição dos 3 aspectos dentro do meu entendimento. Uma dos meus momentos de estudo de uma palestra recente que eu construí, que eu gosto muito de falar, é da relação médico-paciente. Da relação médico-paciente que eu construí ao longo de 37 anos de formado, de 23 anos estudando dor. Hoje eu sempre falo que o médico que trabalha com dor, o primeiro aspecto que ele deve ver na consulta de primeira vez é rever o diagnóstico. E não dizer que esse paciente chega com uma queixa de lombalgia e você acreditar que esse paciente é uma lombalgia, né? Rotulá-lo como uma lombalgia, ter um rótulo de lombalgia. A revisão do diagnóstico permite que você atinja aquilo que ele almeja. Todo paciente chega no seu consultório, ele almeja a cura. Todo paciente almeja a cura. E todos os pacientes querem ficar curados, querem que aquilo que está acontecendo com ele não tenha acontecido, que você mude o curso da doença. Então ele precisa renovar a esperança. E no fundo, é o que ele quer. Ele quer renovar a esperança da cura. Ele quer, pelo menos, renovar a esperança de melhora. Quando você revê o diagnóstico e você estabelece um novo projeto de tratamento, um plano de tratamento, uma estratégia de tratamento, você faz realmente o jogo virar. E aí sim esse paciente compra a causa, ele compra a ideia de que ele é ativo dentro do sistema, ele não é passivo, não é um remédio vermelho de dose única sabor morango que vai resolver o problema dele. Que vai demorar um certo período e que ele tem que estar ativo dentro do sistema. E se esse paciente não compra essa causa, ele não é teu paciente. Ele tem que ir para um outro sistema que seja o que ele acredita, o que ele vai se permitir, que ele vai se jogar, porque talvez ele tenha o melhor resultado. Exato. Professor Fábio, 1 minuto para suas considerações finais, meu amigo. Uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Prazer foi meu.
eu vou deixar, eu não vou fazer uma consideração final, não. Eu vou deixar uma pergunta, um questionamento para que vocês façam no próximo podcast, que eu quero ouvir a estratégia de vocês, e em especial da Paty e do pessoal do marketing. É o seguinte: e na hora que você tem a sua clínica, você montou, fez uma bela estrutura de marketing, captou o seu paciente e agora você está com uma fila de espera de 30 dias para marcar consulta com você. Sua agenda está lotada, 30 dias, e acontece que o seguinte: você começa a perder o paciente do 28º, do 29º dia, porque é um paciente que ele procurou porque ele tem dor, e ele não conseguia esperar 30 dias para passar com você porque ele tem dor. O que é que você faz para não perder esse paciente? Quero que vocês me ensinem isso. O nosso próximo vídeo. Pronto. Mas eu tenho ideias, viu? Pronto, eu quero elas. Minutinho final para suas considerações, Luciano. Bom, eu acho que foi um tempo muito proveitoso que a gente teve aqui, onde a gente conseguiu navegar aí por várias searas, né? Eu acho que o assunto foi muito rico, muito bem abordado, muito bem falado, né? Todos que estão aqui são especialistas nas suas áreas e eu acho que estão todos de parabéns. E eu queria agradecer por quem ficou conosco aqui até agora nos ouvindo aqui. Carlos? Vamos lá, deixa eu aproveitar e passar aqui para o Instagram. Quando a gente participa de um podcast como esse, com tanto conhecimento, né? E a gente fica se pensando, né? Até onde a gente conseguiu chegar, onde a gente atingiu, né? O que a gente mudou na vida dessas pessoas, ou vamos mudar, que estão nos ouvindo e participando desse evento. Bom, eu quero deixar um recado para todos. É importante aqueles empresários da área de saúde analisarem realmente sua estrutura, sua contabilidade, saber se você encaminha corretamente os documentos para o seu contador, se você cumpre a sua parte nessa relação. O contador não é mágico, ele não resolve nada disso sozinho, ele precisa de você, empresário, para que ele possa te ajudar a ter uma solução mais interessante, mais econômica, e possa te ajudar a melhorar a sua lucratividade nesse processo todo. Não dá para fazer o trabalho sozinho, nem o médico faz sozinho. Se o paciente não seguir a sua orientação, tomar a medicação no tempo correto, fazer o tratamento, ele também não vai se curar, ele vai seguir com aquele problema. E a mesma coisa a gente fala em relação à gestão contábil, fiscal e tributária das empresas. O médico que tem empresa, ou mesmo que tenha um consultório, ele precisa seguir as orientações corretas, encaminhar documentos no prazo. Atualmente, para o governo federal, a gente entrega mais de 60 declarações em média por tipo de tributação. Então, essas informações estão chegando na Receita Federal. E se a documentação não chega no escritório do seu contador para encaminhar para a Receita Federal, é claro que você vai ter algum problema. Então, é recado: melhorar essa gestão e a sua relação e a proximidade com o seu contador também. Então, pessoal, você tem seu minuto final? Não sei, você vai me dar meu minuto final ou você não vai me dar meu minuto final? Acho que eu gastei 2 minutos, não foi, Patrícia? Não, mas eu só... pegando um pouquinho do minuto da Patrícia. Não tem problema, eu só quero agradecer ao Carlos por ter aqui convidado a gente, Dr. Fábio Costa, sempre uma contribuição maravilhosa de conhecimento, Dr. Paulo. Lembrar o pessoal, né, de quem não está no grupo da Jornada da Dor Articular, lembrar o pessoal, se inscreve, entra no grupo, pede aqui no DM, pede aí no quem não tem o link, pede aí nos comentários do YouTube, mas não deixa de entrar, porque como você viu, o conteúdo de hoje, muito conteúdo além desse tem agora daqui para frente nesse grupo. E agradecer também ao Luciano, que está aqui também trocando também um conhecimento incrível com a gente. E a todos que ficaram assistindo a gente até agora, muito obrigado pela participação de vocês. Um abraço a todos. Conheçam as plataformas de ensino da dor, da Faculdade Simpen, o projeto de gestão contábil e financeira do Maxi Doctor e também